Um bom dia a todos, um salve à fraternidade. Hoje eu trago mais um vídeo, pequena análise, sempre com simplicidade e humildade, sobre o tema Exu, ou a energia Exu, ou Pombogira. Enfim, hoje eu queria falar um pouco sobre essa grande energia, sobre essa essência desses guardiões. E primeiramente eu queria indicar alguns livros, porque cada vertente, cada agrupamento tem suas realidades e formas e maneiras de nutrir a realidade Exu em suas vidas. Obviamente que eu sou apenas um iniciante, estou tentando aqui fazer meu papel devagarzinho, com paciência, com uma criança tentando aprender as coisas, um pequeno mirim, vamos dizer assim, Mas o intuito do vídeo aqui é, quem sabe, orientar alguém. Eu creio que a maioria talvez pode achar já normal, todo mundo sabe disso, é bobagem, mas todo mundo sabe, nem todo mundo analisa, nem todo mundo pratica ou procura saber o seu intuito da essência profunda, Então eu quero indicar aqui 4 livros, primeiramente, E, por que não dizer, no final do vídeo, vou deixar uns 2 links ou 3 de uns vídeos onde eu tiro meus estudos, meus pequenos análises. Bem, o primeiro livro que eu queria indicar é O Guardião da Meia-Noite, por Rubens Saraceni, Esse livro aqui é bem interessante, porque aqui ele já deixa bem claro que a energia Exu, ou o Exu em si, ele não pertence a religião nenhuma, Então ele deixa bem claro que aqui ele fala que teve um grande movimento no astral, desde o corpo mental concreto até o astral, terceira dimensão, corpo astral, e vindo para o corpo físico, entre aspas, assim, revelando aqui a Umbanda de Zé de Moraes. Então isso é bem interessante, porque já deixa bem claro que Exu não pertence a Umbanda, ou Umbanda Morocco, ou Umbanda esotérica, porque eu sei que existem várias Umbandas por aí, E o que eu estou querendo dizer? Eu compreendo que tem sim certos agrupamentos de Exu que trabalham só em tal linha, só em tal Umbanda de quê, Umbanda de Morocco, Umbanda de Angola, enfim, mas o termo energia, o termo essência de Exu mesmo, ele não pertence a religião nenhuma, O segundo livro que eu queria indicar para vocês também é de Rubens Saraceni, o grande mestre Rubens Saraceni, é o Arquétipos de Umbanda, Esse aqui é muito necessário para quem procura ler ele e se aprofundar, porque a gente vê, com todo respeito, que muitos irmãos e irmãs umbandistas se apegam muito mais à roupagem, aos arquétipos, mas não pega a essência da mensagem ali, independente do terreiro, da manifestação do Exu, da sua característica, personalidade, cada um tem sua forma, seu tranjeito, assim como seus médios, mas muitas das vezes a gente nota, não todos, mas alguns, que se apegam mais à forma, porque, entre aspas, tem mais força, tem mais jeito, tem mais giro, e muitas das vezes não é assim que a banda toca, Um exemplo disso é, muitas das vezes, se uma pessoa diz que está, por exemplo, com manifestação de Exu em essência, mas está ali normal ou fora do padrão que criaram, dentro dos arquétipos, muitas das vezes é mal interpretado, fala que é animismo, fala que é aquilo, Porque as pessoas, entre aspas, alguns estão acostumados que o Exu tem que ter cartola, tem que ter capa, tem que beber muito, tem aquele negócio todo, E muitas vezes eu pego do arquétipo, porque a roupa é de seda, porque eu posso comprar aquilo, e é complicado. Eu sei muito bem que existem certos espíritos que estão se iniciando na corrente, essa energia Exu, energia psíquica pura, em essência, vibracional. Então muitos, independente do seu grau de evolução, vai pedir certos apetrechos para, por exemplo, a cartola ou a capa, de alguma forma, para limpar o ambiente ou equilibrar o chakra do médium, e por que não dizer outras funções a mais. Mas nem tudo são os arquétipos, Às vezes o ser humano, com seu fanatismo religioso, por que não dizer, exagera um pouco. Às vezes, vamos dar um exemplo bem claro, às vezes o Exu só precisa ali de um dedinho só ali, de um copinho de cana, de uma bicada mesmo, fazer com um dos irmãos que no astral fala, um pouquinho da água fluídica, mas muitas das vezes bebe lá não sei quantos, que é para dizer que o ser humano é complicado. E o terceiro livro
que também menciona Exu, só que com outra forma, é o livro Obreiros da Vida Eterna, por Chico Xavier, de André Luiz, né? Aqui geralmente fala vários relatos, tem outros livros dele também, mas a parte que mais que eu gosto particularmente é a parte quando André Luiz vai ao cemitério, ao Campo Santo, e a gente vê uma das maiores verdades, das maiores caridade que um Exu faz, tanto para os encarnados como desencarnados, como ele fala que tem uma mulher lá apegada aos despojos materiais, o corpo dela mesmo, que está lá bugado em decomposição, e aí André Luiz questiona ele, dizendo assim, o porquê ele não salva a mulher e não desliga do corpo que está lá coisado, né? E aí Exu fala, a consciência que ela se encontra, se eu ajudar ela a se libertar, ter um negócio dos fios energéticos, do jeito que ela está consciencialmente falando, ela vai diretamente por sintonia para o antigo lá e pode haver uma advertência, perturbar alguém ou até ocorrer coisa pior. Então é melhor que ela mesmo se desculpe por alto dela, renúncia dela e que ela desperte, né? É bem incrível também, comentado de uma forma bem mastigada, né? E o último livro que eu queria mencionar, para indicar ali todo livro, o último livro que eu queria indicar é A Umbanda Essa Desconhecida. Essa particularmente eu estou demorando um pouco mais para ler isso aqui, porque eu sou um pouco lento por natureza, sabe? Eu sou um pouquinho meio travado, mas estou tentando adiantar essa leitura para entender melhor a questão. No meu ponto de vista, eu achei muito mais profundo, né? Não que seja melhor, superior a ninguém, não é isso, mas pelo menos para mim foi a mais que eu me identifiquei, a Umbanda esotérica, e aqui ele fala de um Exu já de uma forma bem assim, no meu ver, meio aprofundado, né? Vamos dizer assim, as 7 emanações de Exu, né? Os 49 donos de falange e agrupamentos de espíritos humanos e não humanos que utilizam alguma roupagem fluídica ou alguma linha, alguma falange, especialmente alguns irmãos de outras órbitas por aí, que não vem ao caso falar de outros seres de outro planeta, enfim. Então eu acho bem interessante. Agora, afinal de contas, para mim, José, eu mesmo pergunto, para mim, o que é Exu para você? Exu para mim é a essência, né? É a nossa força, é o nosso ímpeto, é o que nos põe para frente ou nos crava no chão mostrando nossa falta de vergonha na cara, né? Eu particularmente tenho um meu conceito, o que eu nutro, o que eu vejo como realidade, principalmente desses 2 vídeos que eu vou mencionar agora, da onde eu tirei os meus estudos, dentro da minha possibilidade pequenininha e humilde, que eu estou tentando aprender, escuto várias vezes o vídeo, que vou deixar aqui na descrição. Eu peço licença para falar o canal do irmão, que é Jefferson Viscati, né? O Diálogo com os Espíritos, o 591 e o 592 pelo médio Edson Rosa, pela manifestação do seu espírito do Exu Mulu, e ele explica ali Exu em essência, em essência, energia psíquica pura, que bate perfeitamente com a sincronicidade perfeita na Umbanda essa desconhecida, se a gente lê com os olhos bem atentos. Por mais que eu nem cheguei até essa parte aqui, estou detalhando esse livro ainda, tem coisa que estou apanhando para aprender, mas eu vou conseguir devagarzinho. Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é que a energia Exu é o nosso ímpeto. Não é, com todo respeito, esse grau de Exus que ainda de alguma maneira tem sim o ego como nós seres humanos tem, né? Que tudo está em evolução, obviamente que estão muito mais evoluídos, sabe fazer a manipulação ali da fumaça para limpar ou a bebida, ou uma erva, a parte etérica, o duplo do terreiro, obviamente que tem, não deixa de ser Exu ou Pombagira, mas que existe uma diferença, a gente sente, não que seja melhor, superior, não, apenas forma de trabalho, como um Exu de lei que é mencionado também, né, essas diferenças, porque muitos dão outro nome, Exu tronado, coroado e por aí vai o nome. As pessoas gostam de detalhar demais, como na verdade deveria ver a essência da palavra, né? Então, Exu para mim é a essência, é a força, é o ímpeto que nos põe para frente, ou nos deixa cravado
com a nossa falta de vergonha na cara. Que muitas das vezes, tudo as pessoas querem se resolver. Não é bom um despacho que eu respeito, sei que tem fundamento, sei que tem pessoas necessitadas às vezes em caso de doença ou de demanda pesada. Independente disso, eu compreendo perfeitamente. O problema é que tem muitos por aí afora que qualquer coisinha, vou fazer uma oferenda. Qualquer coisinha, eu dou uma farofa ali. Como se Exu fosse na encruzilhada morrendo de fome esperando o despacho. E não tem mais nada melhor para fazer. Eu compreendo, como eu acabei de dizer, com todo respeito aos meus irmãos, que eu sou um bandista, me considero um bandista, um estudo pequenininho, humilde, como sempre, mas nem sempre é assim, pessoal. O Exu, independente da egrégora, da falange, do orixá que ele serve, que ele canaliza, qualquer Exu, em essência, tem o seu fundamento no astral. Ele não está ali parado na encruzilhada ou dentro da calunga do cemitério esperando alguém vir, bater a sineta ou fazer alguma coisa, ou lá preso na sua tronqueira. Não, não é assim, né? Eu compreendo esse seu fundamento. Então, esse foi o meu ver, né? O meu ponto de vista sobre a energia Exu, que é o nosso verdadeiro guardião, nosso verdadeiro anjo da guarda, né? E a gente muitas das vezes nem sequer valoriza muito, principalmente alguns irmãos bandistas, independente do que seja a vertente, não todos, mas alguns. Então, vamos dizer assim, que alguns falam assim, você não pode fazer isso porque você tem que ter uma firmeza para falar de Exu, tem que ter isso para falar disso. Eu compreendo, respeito as opiniões de alguns aí, né, porque eu vim um tempo querendo falar sobre isso. Entretanto, eu vejo assim, eu compreendo tudo tem seu fundamento, mas se eu me vejo assim, no meu ponto de vista de análise, se eu estou com a vontade verdadeira, sem pretensão, agir pela inspiração, nesse caso por intuição agora, foi intuição, já veio um tempo para falar disso, com a intuição verdadeira, resiliente, resignação, vontade de tentar ser útil, servir para quem sabe alguém que tem paciência assistir esse vídeo, ou seja, dentro da minha resiliência, sem pretensão, sem conveniência, sem barganha, o intuito é apenas falar e deixar fluir por mim o que eu penso, o que eu imagino, mesmo sendo pequenininho, coisa que todo mundo já sabe, mas mesmo assim eu me sinto bem. Então, muitas vezes é mais fácil eu ter entre aspas, dentro da minha célula orgânica, da minha fibra em espírito, ter a sinergia vibrátil de Exu aqui agora, do que certas pessoas que fazem assentamento ou certas coisas. Eu compreendo que tem uma força, um impulso mais forte, mas Exu não é preso a um congá. Exu, a energia dele não é presa a tal certos feitos, ou não. Se eu tiver com a sinceridade e a vontade verdadeira, eu posso estar sim com a radiação de Exu, não necessariamente em comparação com muito imagino, o que eu estou falando é em termos de intuitivo, coisa intuitiva, né? Mas enfim, esse foi o meu pequeno vídeo sobre a energia Exu, meio atrapalhado, como vocês podem ver, mas quem sabe pode orientar alguém, né? Pois, um salve à fraternidade e um abraço a todos.